Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando nos Salmos e hoje é o Salmo 134. Como vocês já sabem, este salmo compõe o conjunto de salmos chamados de romagem ou de peregrinação. Esses salmos traduzem essa movimentação na história de Israel, como na história de pessoas e de grupos que se deslocaram de um lugar para Jerusalém, em particular para o culto e louvor ao Senhor. No aspecto histórico, a gente viu em alguns salmos, a partir do 120, que contam exatamente a peregrinação quanto à saída do Egito em direção à terra prometida, passando pelo deserto. Também os salmos, como já comentamos, traduzem esse retorno à capital Jerusalém, capital do Reino Unido, na época de Davi e de Salomão, e do reino dividido, o reino do sul, na época de Roboão em diante. Essa movimentação dos que tinham sido exilados, que tinham sido deportados e que retornaram para adorar ao Senhor. Como também a gente vê no próprio Salmo, ou nesse conjunto de Salmos, esse deslocamento do indivíduo, de pessoas que saíram de suas cidades dentro do reino para Jerusalém, para o culto ao Senhor, como também de suas casas dentro da capital em direção ao templo. Vimos também outro salmo, dentro desses salmos de romagem ou de peregrinação, esse momento em que Davi levou, melhor dizendo, a arca de uma cidade para a capital Jerusalém. E a gente viu também essa questão do templo, o lugar de culto, louvor e adoração ao Senhor. E agora o Salmo 134 é o último desses 15 salmos. O que temos a aprender com ele? Esse salmo é pequeno, são alguns salmos que têm apenas 3 versículos. O menor de todos os salmos, já comentamos, o Salmo 117, como o maior, o 119. Mas esse salmo aqui, apesar de pequeno na sua quantidade de versículos, é grandioso na sua comunicação, porque apresenta exatamente essa movimentação, esse deslocamento de um grupo específico no culto e louvor ao Senhor. Embora fale de um grupo, a aplicação desse texto é para todas as pessoas. Diz assim o Salmo 134: Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. É interessante, o Salmo começa com esse convite, com esse chamado, com esse ato de culto e louvor. Venham, ou seja, saiam dos seus lugares, saiam de onde estão, saiam do lugar em que vocês se encontram para virem à casa do Senhor. Eu já falei sobre isso no Velho Testamento, principalmente na época do templo, a partir, como já também comentei, a partir da saída do povo no Egito, enquanto esteve no deserto, havia o chamado tabernáculo, que era um templo volante. É interessante que esse templo acompanhava os hebreus e de alguma forma conduzia os hebreus na peregrinação pelo deserto, porque a tenda da comunhão, a tenda, era o lugar em que Moisés entrava para falar com Deus. A nuvem, quando se aproximava e ficava sobre a tenda, era o chamado de Deus para Moisés falar com ele. E quando a nuvem subia, era o sinal de que o povo deveria se movimentar. Então o templo, simbolizando a presença de Deus através daquela nuvem, então orientava, e de fato assim aconteceu ao longo dos 40 anos no deserto. Depois que o povo fincou os pés na terra prometida, então o templo deixou de ser volante e ficou fixo no lugar. É claro que de tempos em tempos, esse templo, essa tenda, a casa do Senhor mudava, e a gente vê isso ao longo da história, até que chegou o momento, na época de Davi, em que ele levou o templo, ou a tenda, a arca do Senhor, para a cidade de Jerusalém. E o coração dele se condoeu, dizendo, tipo assim, eu moro no palácio
e a casa de Deus ou o Senhor mora numa tenda. E então veio o projeto de construção do templo, que foi realizada essa tarefa por Salomão, sucessor de Davi. Bem, então esses responsáveis pelo culto, pelo louvor a Deus, aqui são chamados, venham. Claro que ali é um lugar específico. O lugar específico era muito importante por uma questão disciplinar, por uma questão organizacional, porque envolvia toda a nação. Toda a nação deveria se mobilizar. Mas aqui o texto fala diretamente para os responsáveis pelo culto e pela adoração ao Senhor, os levitas em particular. Venham, venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor. Todos os servos do Senhor devem exaltar, devem glorificar o nome do Senhor. Bendizer, numa linguagem numa expressão mais simples, é falar bem, mas com respeito a Deus é mais do que falar bem. Bendizer é exaltar, é reconhecer a grandeza e o poder do Senhor e a Ele somente adorar. Mas diz aqui o texto, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Como eu falei, o Salmo fala dos levitas, e os levitas tinham várias atribuições. Eram 3 famílias em que se dividiram os das tribos de Levi, os meraritas, os coatitas e os gersonitas. E cada uma desses subgrupos ou dessas subtribos tinha uma atribuição específica no templo. No caso, o templo volante, na época do deserto, como também no templo fixo numa cidade. Os levitas, de acordo com tanto Levítico como também em Deuteronômio, deveriam estar cuidando do templo, deveriam preparar o templo para o culto, deveriam comunicar a palavra de Deus na adoração, falando ao povo. Então, eram muitas atribuições que os levitas deveriam cumprir. É claro que o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi foi realmente Arão. E veio então a sucessão até a época de Jesus, como também hoje ainda se leva em conta essa genealogia para preservar essa instrução bíblica. Mas sabemos que hoje, embora naquela época havia a tribo de Levi, hoje todo servo de Jesus, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, deve realmente louvar e adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno. Mas voltando para o Salmo 134, no verso 1, diz, adorem o Senhor, vocês que servem ao Senhor, ou que servem de noite na casa do Senhor. Quando Davi esteve preparando a organização do culto para deixar as instruções para o seu filho Salomão, o templo só foi construído bem depois. Mas Davi, de forma bem organizada e planejada, preparou uma lista dividindo os levitas no ato de culto e louvor ao Senhor. E isso com base no que fala lá em Deuteronômio capítulo 10, quando eles deveriam adorar o Senhor de dia e de noite. Não havia realmente um momento em que se parava de cultuar. Havia uma escala, sim. Ninguém ficava de manhã até à meia-noite louvando, adorando o Senhor. Havia uma escala. Hoje, em algumas igrejas, tem o chamado relógio de oração. Eu já vi isso, já realizei também. É uma grande bênção. Você marca 8 horas, 12 horas, e aí você distribui esse horário para grupos, para que a cada hora haja um grupo intercedendo realmente ao Senhor pela cidade, pela família e por outros motivos que Deus coloca no coração da igreja. Eu conheço a história do pastor chamado Oswald Smith, e esse homem escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas. Alguns dizem que na sua igreja, no Canadá, se não estou enganado, nos Estados Unidos, não me recordo, que teve um pastor que foi lá visitar aquela igreja. Era um templo enorme e havia várias salas, e em cada sala havia um grupo de oração, e esse grupo se revezava com outros grupos. Era uma igreja que realmente valorizava a oração. Então, aqui no caso não é a oração especificamente, mas é o ato de culto e louvor ao Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor. É interessante, à noite a maioria das pessoas está
já descansando. À noite, alguns estão jantando e logo depois alguns vão dormir. Pois bem, enquanto alguns interrompiam ou paravam suas atividades do dia, o seu labor, saindo do campo, saindo da cidade ou do comércio, voltando para casa, era o momento de descansar. Mas esses levitas se revezavam no culto e louvor ao Senhor. Eu me lembro do texto de Lucas capítulo 2. Era noite, uma noite realmente quente. E então, enquanto os pastores estavam cuidando das ovelhas, o anjo apareceu a eles e disse: não tenham medo, hoje trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo Senhor. Enquanto a maioria estava em casa dormindo, já concluído o dia de trabalho, os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas. Isso quer dizer que quando você quer fazer a obra de Deus, você faz daquilo que Deus coloca no seu coração. Os levitas tinham essa missão. Hoje, por causa da Covid, muitas atividades da igreja no templo foram, digamos assim, repensadas. Algumas não puderam ser realizadas. Mesmo assim, a igreja continua trabalhando. As redes sociais, como agora eu com você, nós temos divulgado a palavra de Deus. E não só eu, várias pessoas têm pego o celular, lido um texto, postado uma mensagem. Sabe o que é isso? Divulgar a palavra do Senhor. E aqui a gente vê essa palavra: vocês que servem de noite ao Senhor, venham. Cada um tem o seu horário, cada um tem a sua dinâmica. Então, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade. Não existe nenhuma ocupação tão grande que impeça você de reservar um horário do dia para louvar ao Senhor. Alguns adoram a Deus, cultuam a Deus, fazem sua devocional na parte da manhã, antes de começar o expediente. Outros fazem no horário do almoço, aproveita aquele intervalo. Outros fazem à noite, quando todos já estão dormindo. O importante é que você separe. Aqui, esses homens serviam ao Senhor à noite. Não importa. O que importa é que você diga: eu quero servir ao Senhor. Se esse é o horário reservado para mim, se esse é o horário que eu tenho, então eu vou servir ao Senhor. E é interessante aqui no verso 2 do Salmo 134. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Levantem as mãos em direção ao santuário e bendigam o Senhor. Esse movimento, todos estão sendo chamados para irem ao templo, para de onde se encontram, adorar o Senhor. E diz assim: levantem as mãos na direção do santuário. Esse ato de levantar as mãos é um ato muito simbólico. Não sai energia das mãos, não sai raios, fluidos, não. O que vê é um ato simbólico de adorar o Senhor, de bendizer ao Senhor, de exaltar o Senhor. No segundo livro, ou melhor, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele diz lá no versículo 8: eu peço que homens levantem suas mãos santas, sem ira, sem raiva, sem rancor, orem intercedendo. Ou seja, a adoração a Deus não pode ser distinta, separada de uma vida na presença de Deus. Tem muita gente que no domingo é full time na dedicação a Deus. Manhã, tarde, noite, manhã BD, culto, à tarde ensaio e à noite culto. Fica o dia inteiro, se fosse possível, ficaria o dia inteiro na casa de Deus. Mas de domingo a sábado, a vida é minha, farei dela o que eu desejar. Não. A vida de adoração implica em tudo. Você quer adorar a Deus? Então é a sua vida. Jesus disse: se você tem algum problema com alguém e vai entregar sua oferta, deixa a sua oferta no altar, se reconcilia com a pessoa e depois volta a adorar. Ou seja, Deus não está preocupado com aquilo que vamos oferecer em termos de coisas materiais. Ele está preocupado com a vida na presença dele. Então dedique-se, entregue ao Senhor, faça a obra dele, glorifique o nome do Senhor na sua vida. Creia que Deus tem planos para você, mas levante as suas mãos limpas, santas, justas,
mãos que não fazem o mal, mãos que não lançam pedras contra os outros, mãos que não agridem, que não ofendem. Levantem suas mãos limpas, lavadas pelo sangue do Senhor, mãos que abençoam, mãos que fazem a obra de Deus. É interessante, no Salmo 90, no verso 17, diz assim: seja a graça, do verso 16, seja a graça do Senhor sobre nós e abençoa a obra de nossas mãos. Sim, abençoa a obra de nossas mãos. Quer adorar a Deus de coração? Olhe para as suas mãos. Mãos que são levantadas para interceder, para abençoar, para dizer para o pai que diz para o filho: Deus te abençoe, meu filho, tocando em sua cabeça, orando pelo filho, Deus te abençoe. Mãos que se somam para ajudar, do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, das ovelhas com o pastor, do pastor com as ovelhas. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 17, se eu não estou enganado, quando houve uma guerra entre os hebreus que estavam no deserto e os amalequitas, a Bíblia diz que Moisés mandou Josué liderar o exército na guerra contra os amalequitas. E então, por uma questão de visualização, Moisés subiu ao monte e de lá olhava para o vale e via de um lado os hebreus, do outro lado os amalequitas. E aí então Moisés levantou as suas mãos. E diz a Bíblia que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o exército hebreu liderado por Josué avançava. Mas quando Moisés com suas mãos cansadas abaixavam, o exército amalequita é que vencia. Então, Ur e Arão. Ur era discípulo, seguidor de Moisés, e Arão, irmão de Moisés. Então, de um lado ficou Ur, do outro lado ficou Arão, e então colocaram a pedra. Moisés sentou-se nessa pedra, e então, de um lado, Ur segurou as mãos de Moisés, e do outro lado, Arão sustentou a mão de Moisés, de modo que as duas mãos de Moisés ficaram levantadas até o final da batalha. É isso que a Bíblia está mostrando para você, para mim, para todos nós. Nós temos que usar as nossas mãos como ferramentas abençoadoras para ajudar, para auxiliar, para cuidar. É isso que a Bíblia diz. Lucas capítulo 10, Cristo contou a parábola do samaritano, que chegou, se aproximou, tratou das feridas do homem machucado e realmente se tornou uma bênção na vida dele. Levantem suas mãos em direção ao santuário e bendiga o Senhor. Agora, o último versículo do Salmo 134, que é o último salmo desse conjunto de salmos de peregrinação, diz assim: de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Venham, diz o texto no início, venham todos para adorar ao Senhor. Vocês que servem de noite ao Senhor, levantem suas mãos. E aí eu termino dizendo aqui: de Sião os abençoe o Senhor. Novamente, Sião, a cidade de Jerusalém, colocada como foco desse ato de peregrinação. Quem peregrina sai de um lugar em direção ao outro. Quem caminha, quem se desloca, deve ter um alvo, deve ter uma meta, deve ter um propósito. Vocês que estão vindo ou indo para o culto, para a adoração na casa do santuário, para a cidade de Jerusalém, diz aqui o Salmo, que o Senhor desta cidade os abençoe. E o Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o lugar de culto, louvor e adoração é o templo, que está na cidade de Jerusalém. Mas Deus habita os céus, que Ele mesmo nele está. Os céus, a glória eterna. É desse lugar que Ele abençoa. Deus fez os céus e a terra. Ele é maior do que tudo que há no mundo. Ele é maior do que toda a criação. Logo, todas as criaturas devem adorar o Senhor. Mas só aqueles que lhe são fiéis é que são abençoados em Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Senhor, nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, por meio do qual Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que você tenha uma vida abençoada, que você realmente olhe para a palavra de Deus e aprenda as lições importantes no culto e louvor ao Senhor. Salmo de peregrinação. Meus queridos, nós somos peregrinos. Nós aqui estamos de passagem. A nossa morada não é neste mundo. A nossa morada proposta por Deus é a glória eterna em Cristo Jesus. Então, nesse caminhar seu sobre a face da terra, coloque a sua fé em Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Jesus e o nosso alvo da fé é Jesus. Por isso, viva com o Senhor, peregrinando neste mundo, mas olhando para o Senhor, tendo a certeza em seu coração que a cidade eterna, a glória eterna, já está ali garantida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja feliz, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.